Pessoal, o PL está avaliando possíveis nomes que estejam aptos a atuar nas articulações e organização das campanhas eleitorais deste ano, caso Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro continuem impedidos de se comunicar. A condição foi imposta à cúpula do partido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que investiga uma alegada tentativa de golpe de Estado. Integrantes da legenda eleitoral reclamam que a corte deixou o partido sem uma liderança às vésperas do início das campanhas. Nomes como Altineu Cortes e Flávio Bolsonaro são bem vistos pelo PL. Como é que você está acompanhando essa questão aí nos bastidores em Brasília, Zé? Pois é, veja bem, se houve golpe de um lado, isso aí é um contragolpe, né? Quer dizer, um golpe em cima de um golpe, porque você impedir um presidente de um partido a falar com seus integrantes, isso é calar o partido político. E eu tive aqui essa mesma opinião quando afastaram Roberto Jefferson da presidência do PTB, porque nunca houve um ato jurídico assim. E eu repito a frase, o que mata um político é a falta de votos, né? A gente fala matar, não é matar a morte real, mas a morte em vida de um político. Quando o político não tem votos, e eu ficaria aqui 2 anos falando de ex-políticos que a gente nem se lembra mais, mas cadê fulano? Não teve votos. Teve votos, não tem mais eleição e ele simplesmente desaparece da cena. Um político, ele é representado através dos votos. Como dizia Ulisses Guimarães, ninguém é candidato de si mesmo. Ele é candidato em nome de uma ideia, né? Então, quando a justiça entra e faz uma proibição desse nível, era para que as pessoas ficassem muito preocupados. Se ele pode fazer isso com o PL, ele pode fazer amanhã com o PT, com o PDT, com o PSB e com outros, né? Essa é a realidade. E no PL a situação fica muito mais grave, porque eu acompanhei ali a organização do partido para definir os candidatos. Então há um certo cuidado nas cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Há um certo cuidado, e até exagerado, com as alianças. Não pode ter alianças com partidos de esquerda, principalmente o PT. E há uma indicação de uma ação forte do ex-presidente Jair Bolsonaro, um grande eleitor, né, para trabalhar na eleição de vereadores e prefeitos, rodar o país, assim como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, para depois, lá na frente, através de pesquisas, definir o que o PL vai fazer. Se lança candidato à presidência da República, se a ex-primeira-dama Michele será candidata a senadora ou a outro, né, cargo, porque até lá há um processo em andamento, né? E diante dessa decisão, há um descontrole no partido e há um vácuo, né? E aí o PL, que é há muito tempo ali controlado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, e agora fica nessa situação. Já houve momentos em que o PL era controlado de longe por Valdemar, quando ele estava preso em decorrência do mensalão, né? Mas agora ele está impedido de falar com pessoas importantes ali, as lideranças do PL. Então, uma situação complexa, uma eleição que é muito importante. A eleição deste ano é a base para 2026. Vai definir os partidos competitivos e vai definir quais os partidos que vão sobreviver. As contas aqui são de que ficarão 9 a 12 partidos políticos. Ô Mota, dos cotados aí, 2 do Rio de Janeiro, o Altineu Cortes e o Flávio Bolsonaro. Curiosamente, não o capitão Augusto, que é o vice-presidente, né? Regimentalmente seria o próximo na lista aí para liderar a articulação política. São 2 bons nomes, mas vai ser difícil encontrar um substituto para Jair Bolsonaro, né? E talvez, na minha opinião, nem seja preciso, porque independente das restrições às quais ele esteja submetido e ainda venha a ser submetido, Jair Bolsonaro continua a representar no mínimo 58 milhões de brasileiros. E Bolsonaro tem uma mensagem política bastante clara. Com os seus erros e os seus acertos, ele inaugurou, na minha opinião, uma nova era na política brasileira, que para mim foi uma surpresa, a era dos políticos que cumprem o que prometem, que praticam o que pregam.
Eu até me arrisco a dizer que quanto mais restrições o ex-presidente sofrer, mais a sua palavra e as suas ideias vão influenciar as próximas eleições. E aí, Gani, como é que você vê essa corrida do PL para estabelecer uma nova liderança em ano eleitoral? Olha, do jogo, o PL está reagindo com as armas que tem, porque eu entendo que houve ali um certo exagero por parte da justiça. Veja, eu não consegui entender até agora por que houve um mandado de busca e apreensão na casa de Valdemar Costa Neto. Ele não estava na reunião. Portanto, se o mandado de busca e apreensão já é exagerado, aí você proíbe ele de manter contato com Jair Bolsonaro, já na base já está errado. O desdobramento disso, a consequência disso, ela é mais errada ainda, não faz sentido. Aí vamos para o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro participa daquela reunião. Ele não está propondo nenhum tipo de golpe armado naquela reunião. Basta olhar o vídeo. Ele está falando, ele até condena, alguém levanta a mão, o ministro fala, não se trata de ir lá, e aí fala um monte de palavrão, né? Não se trata de ir lá com arma, pô, não é isso. Eu estou falando para pegar aqui os meus ministros e vocês realizarem uma campanha aqui falando do sistema eleitoral e tal. Ele não está propondo um golpe de Estado clássico à mão armada. Então, portanto, isso que ele está... E ainda assim, se ele estivesse propondo isso abertamente, por mais que moralmente seja algo condenável, não é crime. O planejamento de um crime não é um crime. Você pode discordar da lei, mas a lei é essa. Você está no plano da cogitação, ainda não é crime. Portanto, eu não consigo entender essa medida da justiça em que Valdemar Costa Neto e Bolsonaro não podem mais se falar. Mas é claro que eu consigo entender o impacto político disso. E qual que é o impacto político? Num ano eleitoral extremamente importante, porque o número de prefeituras acaba influenciando diretamente as eleições de 2026, o Zé sabe bem disso, né? Formação de bancadas, deputados, a capilaridade que vai ter. O PL ganhou muita força com a chegada de Jair Bolsonaro, então o impacto político disso, né? Com os dois, o presidente do partido e o maior puxador de voto, ainda que fora da política, tem essa influência, não podem mais conversar, o impacto político é enfraquecer o PL.